Queridos, a partir do versículo 16 de 1 Reis, capítulo 3, nós lemos uma história que comprova que a sabedoria que Salomão havia pedido a Deus foi por ele recebida. Me acompanhe na leitura. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto essa sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela, morto, nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz: O que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo. Não matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entreguem o menino vivo à primeira mulher. Não matem. Ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, irmãos? Uma história bem conhecida, né? A história das duas mulheres que brigam por um menino, cada uma das duas dizendo que o menino era seu. E, na verdade, só uma das duas podia ser a mãe do menino, porque o outro menino morto estava e sem vida estava. Você não é rei. No máximo você reina ou governa a sua casa, não é isso mesmo? No máximo. Porque, queridos, nós não governamos uma casa sozinhos. A governança de uma casa, ela é responsabilidade de todos que vivem nessa casa. Se na casa moram 10 pessoas, é importante que essas 10 pessoas digam como que eles querem que as coisas aconteçam nessa casa. Se numa casa vive um casal, os dois precisam estar em acordo. Porque se uma família não estiver em acordo, uma família estiver desunida, aonde ela chega? Lugar nenhum. Essa é a resposta certa. Exatamente isso estava acontecendo naquele momento. Duas mulheres brigavam por um filho. O rei governava sobre a nação e tinha o direito de dizer qual das duas ficaria com o filho. E se esse rei não fosse um homem temente a Deus, não fosse um homem que possuísse a sabedoria de Deus, facilmente ele erraria, não é verdade? Numa situação dessa aqui, nós somos compelidos pelas aparências. Às vezes uma das duas chora mais bonito. Às vezes uma das duas mulheres fala de forma mais convincente. Às vezes uma das duas mulheres fala olhando nos olhos. E a gente fica na dúvida, qual das duas é a mãe da criança? Mas ter a sabedoria de Deus, queridos, faz toda a diferença.
Lembra que no sermão da semana passada eu falei sobre o fato de que Salomão havia pedido, na retrasada, Salomão havia pedido sabedoria a Deus? Quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus nos dá sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, ele fala exatamente isso. Quem quer que precise de sabedoria, peça ao Senhor, porque o Senhor dá sabedoria a todos liberalmente. O Senhor tem sabedoria para nos conceder. Nós podemos, queridos, conquistar a inteligência. Vocês sabem que existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. O que é inteligência? Inteligência é conhecimento. Sobre o que você conhece? Qual é a sua inteligência? Tem alguém aqui que tem a inteligência de costurar? Isso é uma inteligência. Tem alguém que tem inteligência de cozinhar? Fazer bolo, por exemplo. Fazer bolo precisa de inteligência. Quando nós éramos recém-casados, minha esposa e eu, todos os bolos que nós tentávamos fazer estavam errados. Todos estavam errados. O que nos faltava? Inteligência. A gente fazia o bolo, preparava a massa da forma certa, colocava o fermento, colocava o bolo no forno, só que na hora de regular a temperatura do forno, nós colocávamos no forno um pouco mais quente do que ele deveria estar. Então o que fazia o bolo subia e depois murchava. E nós perdemos muito bolo assim. Quando a gente não perdia, num ato de misericórdia, nós comíamos coisas parecidas com sola de sapato, porque dava errado. Mas passou-se o tempo e a minha esposa tinha um bolo que era muito errado, que era um bolo de maracujá, que aliás é um dos bolos que ela faz que eu mais gosto. Vai com a semente e tudo no liquidificador, fica muito bom esse bolo. E fazendo esse bolo, ela começou a se perguntar: por que esse bolo dá certo? Só porque ele é ácido? O maracujá é bem ácido, né? Será que é por isso? E ela percebeu que na receita desse bolo havia informação para deixar o forno mais baixo do que ela deixava para fazer os outros bolos. Começamos a fazer os outros bolos com a temperatura certa e hoje na minha casa todo o bolo dá certo. Nenhum bolo em casa nunca mais virou sola de sapato. Qual o nome disso? Inteligência. Aonde se conquista a inteligência? É através do esforço. Nós temos que buscar a inteligência, queridos. Nós temos que ir atrás do conhecimento. Eu costumo dizer, aonde quer que eu passe, que nós nunca podemos parar de estudar. O quanto você estudou? Estude um pouco mais. Você tem o que? A 4ª série primária? Procure uma escola, almeja e termine de estudar. Tenha como objetivo ter o seu diploma do ensino médio completo. O que você estudou? Estudou até o ensino médio? Não sei se você se acha velho ou velha. Vai estudar mais um pouco. Vai atrás de fazer uma faculdade. A gente sempre pode buscar mais. Você já fez a faculdade? Vai atrás de uma pós-graduação. Já fez a pós-graduação? Vai atrás de um mestrado. Não, pastor, eu já sou mestre. Eu já tenho meu título de mestre. Vá atrás do seu doutorado. Não, eu já sou doutor. Então vai atrás do seu pós-doutorado, mas não pare de estudar. Queridos, a inteligência, ela está ao nosso alcance. Nunca pare de estudar. Nunca pare. Porque quanto mais você sabe, menos atrevido você fica, né? Porque quanto menos a gente sabe, mais bobeira a gente faz. Não é assim? Quanto mais se sabe, menos bobeira se faz e mais se acerta na vida. Vai atrás, só um pouquinho mais. Esses dias eu estava pregando um sermão parecido com esse, e aí alguém disse assim: pastor, eu tenho 58 anos de idade, e eu acabei de concluir a minha faculdade, acabei de fazer serviço social. Eu parabenizei a pessoa e as pessoas que estavam ao meu redor até bateram palmas. E ela disse assim: a partir de agora, já tenho emprego. Tem uma empresa que já está me contratando para ficar definitiva trabalhando lá. Já estou velha, pastor, não vou trabalhar muito tempo.
Mas no finalzinho da minha vida eu vou trabalhar com uma coisa que me dá muito prazer, que é ajudar outras pessoas. Não é fantástico isso, irmãos? Nós sempre podemos aprender mais. Eu agora estou estudando inglês. Todos os dias eu gasto 1 hora estudando inglês. O meu objetivo é que no final deste ano eu esteja falando inglês fluente. Será que eu vou conseguir? Não sei, eu tenho muita dificuldade com línguas. Mas eu não estou me dedicando todo dia 1 hora. Olha, ontem cheguei em casa era tarde. Eu tive um dia corrido ontem. Quando eu cheguei em casa já era 10h40 da noite. Eu sentei no sofá e falei assim para minha esposa: eu vou estudar o meu inglês porque durante o dia todinho eu corri tanto hoje, eu não tive tempo de estudar inglês, mas eu vou estudar agora. E estudei, passei ali 1 hora estudando inglês. As chances são grandes, não são, irmãos? Se eu estou me esforçando, né? Se eu estou fazendo a minha parte, o resultado eu vou ter. Isso chama-se inteligência. Vou fazer um curso disso, vou fazer um curso daquilo outro. Para mesmo, faça. Vai ser bênção na sua vida. Algum tempo atrás, eu conversando com uma senhora, ela me disse assim: pastor, eu trabalho como doméstica. Todos os dias da semana eu cuido de uma família, de uma casa, eu lavo, eu passo, eu cozinho, mas eu estou cansada, pastor, eu não dou conta de continuar fazendo esse trabalho. E eu falei assim para ela: o que você vai fazer agora? Ela falou: estou fazendo um curso de cuidadora de idosos, e eu quero passar os últimos dias da minha vida cuidando de gente que precisa que eu cuide. Eu falei assim: mas isso também não cansa? Ela falou: a mim não. Porque eu tenho tanto prazer de cuidar de outras pessoas, que isso para mim não é cansativo, é o que eu amo fazer. Eu falei: você está fazendo esse curso aonde? Ela falou: pastor, na melhor instituição. Falou o nome da instituição, instituição renomada. Ela falou assim: eu quero trabalhar, eu quero ser a melhor. Não é interessante isso, irmãos? Não é sabedoria, isso é inteligência. Nós precisamos perseguir a inteligência. Quem corre atrás da inteligência alcança. Agora, inteligência é a mesma coisa que sabedoria? Não é. Porque a sabedoria você não compra. Inteligência você compra. Você paga um curso, faz o curso, fica sabendo fazer aquilo dali em diante, e você é inteligente naquela área. Antes de ser pastor, eu trabalhava com plantas. Eu entendo bastante de plantas. Quer saber o que fazer para uma planta ficar verdinha, bonita? Eu sei. Eu sei os segredos sobre as plantas. Como fazer mudas. Eu trabalhava fazendo mudas de plantas. E vendia essas mudas no Ceasa. Isso é uma inteligência que eu adquiri, um conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. Agora, isso não é sabedoria. A sabedoria a gente não compra, irmãos. A sabedoria, ela só pode ser dada por Deus. A sabedoria, você só adquire se você passar tempo com Deus. Se você tem intimidade com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De quanta sabedoria você precisa para governar a sua casa? De quanta sabedoria você precisa para governar o seu lar? De quanta sabedoria você precisa para administrar a sua família? É de muita, não é verdade? Porque se nós não formos sábios, nós podemos colocar uma casa a perder? Podemos colocar uma família a perder? Podemos. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus. O que nos dá sabedoria? Estudar a Bíblia nos traz muita sabedoria. Orar nos traz muita sabedoria. E viver uma vida buscando o querer de Deus para nós. Isso é sabedoria. A Bíblia diz assim que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nós precisamos disso na nossa vida. Você se lembra de algum momento na sua vida em que a sabedoria te faltou? E você meteu os pés pelas mãos e tomou uma decisão muito errada? Não precisa balançar a cabeça. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação dessas. Não é verdade? Todo mundo aqui em algum momento meteu os pés pelas mãos. Todo mundo aqui em algum momento colocou a carroça na frente dos bois. Eu ia falar dos burros, mas
Todo mundo aqui um dia já colocou a carroça na frente dos bois. Todo mundo aqui um dia já meteu os pés pelas mãos. Você gostaria de errar menos? Eu gostaria. Você gostaria de ser mais sábio? Eu desejo ser mais sábio. Vamos buscar em Deus. Vamos buscar em Deus. Peça a sabedoria a Deus todos os dias da sua vida. E Deus vai lhe dar sabedoria. Quantos nessa noite gostariam de dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso de mais sabedoria? Tem alguém aqui assim? Eu também. Que o Senhor possa derramar sabedoria nas nossas vidas. Mas lembra-se como que a gente consegue ser mais sábio? Leitura da palavra, vida de oração. Às vezes, o simples fato de você estar conversando com Deus. As pessoas às vezes pensam que oração é você estar ajoelhado ali o tempo todo. Não. Queridos, a oração é o respirar da alma. É falar com Deus como um amigo. O que quer que você esteja fazendo, conversando com Deus. E Ele vai te dar essa sabedoria. Tem tantas experiências de coisas que Deus me mostrou, Deus me ensinou de uma forma assim tão simples. Às vezes você está ali, indo de um lugar para o outro, no meio do caminho você vai conversando com Deus, vai conversando com o Pai, e de repente você está com um problema, uma preocupação, e de repente no meio do nada aparece assim na sua mente: a solução para aquele problema é esse aqui. Quando isso me acontece, eu fico tão feliz, e eu agradeço antes do problema ter sido resolvido. Sabe por quê? Porque eu sei que no final vai dar certo. Não é assim? Nós precisamos de mais intimidade com Deus. Gastar mais tempo lendo a Bíblia, gastar mais tempo orando, gastar mais tempo buscando ser os filhos e as filhas que Deus sempre desejou que fôssemos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós tenhamos essa dádiva da nossa vida. Vai se relacionar com seus parentes? Use a sabedoria. Vai decidir o seu futuro? Use a sabedoria. Vai resolver um problema grande ou pequeno? Use a sabedoria que Deus te concede. E sabe como vai ser a nossa vida? Mais tranquila. Uma vida mais repleta de paz. Uma vida mais feliz.